Então vamos fazer aqui a questão de número 10 ou 24. Autobiografia de José Saramago. Confesso que estava com vontade de fazer essa questão porque traz o meu escritor favorito, José Saramago, escritor português José Saramago, nascido em 1922 e falecido em 2010. Já faz aí um tempinho, portanto, que Saramago nos deixou. Então olha só o que é que diz aqui o texto, disponível, parece não ter uma autoria, né? Disponível em josesaramago.org. Acesso, ou seja, o site do próprio Saramago, acesso em 7 de dezembro de 2017. Então a questão foi feita aí no finalzinho de 2017, aparecendo no Enem de 2020 PPL e que eu ranqueei como uma questão de dificuldade média, tá? Então, uma questão que pode aí despertar algum grau de complicação para quem vai resolvê-la. Vamos ver o comando da questão, como de costume aqui no nosso espaço. No texto, portanto, quem tem um livro sabe que essa questão está na seção de interpretação de textos. No texto, então tem que ler o texto, o autor discute o poder que os documentos oficiais exercem sobre a vida das pessoas. Qual fato torna isso evidente? Então vou ter que ler o texto, não é uma questão sobre o Saramago. Conhecer a obra do Saramago não necessariamente nos ajudaria a compreender o item, a entender melhor a questão, mas diz respeito à leitura do fragmento. Então, a autobiografia de José Saramago, eu até coloquei como card aqui, como capa do vídeo no YouTube, o livro As Pequenas Memórias, que é um livro em que Saramago conta a própria infância. Então seria de fato uma espécie de autobiografia de José Saramago. Então vamos ver aqui o que é que fala esse texto. Nasci, primeira pessoa, o Saramago, em uma família de camponeses sem terra, em Azinhaga, uma pequena povoação situada na província do Ribatejo, na margem direita do rio Almonda, a uns 100 metros a nordeste de Lisboa. Tive a oportunidade de ir a Azinhaga em 2013, foi a cidade em que Saramago nasceu, tá? Então, olha só, é uma experiência aí para quem é fã. Então, nasci nessa cidade chamada Azinhaga, que fica na margem do rio Almonda, a uns 100 metros, ou 100 metros, não, 100 quilômetros a nordeste de Lisboa. Meus pais chamavam-se José de Souza e Maria da Piedade. José de Souza teria sido também o meu nome, se o funcionário do registro civil, por sua própria iniciativa, não lhe tivesse acrescentado a alcunha pela qual a família de meu pai era conhecida na aldeia, Saramago. Então veja aí que o oficial de registros públicos fez aí uma contribuição ao nome do José de Souza, acrescentando o apelido Saramago. Cabe esclarecer, diz o Saramago, que esse nome é de uma planta herbácea espontânea cujas folhas naqueles tempos, em épocas de pobreza, serviam como alimento na cozinha dos pobres. O Saramago, ele nasce nessa região do Alentejo, que é uma região mais pobre de Portugal. Só aos 7 anos, quando tive de apresentar na escola primária um documento de identificação, é que se veio a saber que o meu nome completo estava registrado José de Souza Saramago. Não foi este, porém, o único problema de identidade com que fui fadado no berço. Embora tivesse vindo ao mundo no dia 16 de novembro de 1922, os meus documentos oficiais revelam que nasci 2 dias depois, no dia 18. Foi graças a esta pequena fraude que a família escapou ao pagamento da multa por falta de declaração do nascimento no prazo legal. Então tá aí pequeno fragmento que dá conta desse nascimento do Saramago. Poderia citar aí, portanto, 2 livros, As Pequenas Memórias, do qual eu já falei, ou então me veio à mente aqui o livro de Saramago chamado Todos os Nomes, que tem como protagonista um oficial, um funcionário do registro civil, né, da Conservatória dos Nomes. Então, um livro bem interessante aí, Todos os Nomes, porque justamente lá na Conservatória dos Registros Públicos dos Nascimentos e das Mortes estão registradas todas as pessoas, ou seja, todos os nomes. Então vamos ver aqui o que é que o Enem nos trouxe nessa questão, que julgo de resolução mais tranquila, mais rápida nesse momento. Ó. Então no texto o autor discute o poder que os documentos oficiais exercem sobre a vida das pessoas. Mais ou menos, né? Chega a ser uma discussão tão profunda assim não, e fala mais da história de vida dele. Mas qual fato torna a importância dos documentos marcante na história do Saramago? É justamente quando acontece o quê? Quando ele entra na escola aos 7 anos de idade. Então o documento vai ter uma importância nesse momento. Nesse momento, ele descobre que o documento tem um erro, né? Então, ao entrar na escola aos 7 anos, ele diz aqui, ó, só aos 7 anos, quando tive de apresentar na escola primária um documento de identificação, é que veio a saber que meu nome completo era
José de Souza Saramago, tá? Então é descoberto esse erro no registro e ele diz: não foi este, porém, o único problema de identidade com que fui fadada no berço. Então, esse fragmento aqui, ele está trazendo como um problema de identidade, quer dizer, o nome dele foi alterado, a identidade dele foi alterada pelo acréscimo do Saramago. Então, o documento oficial não exerceu, digamos assim, um peso para que ele entrasse na escola aos 7 anos, percebe? Eu acho que muita gente vai marcar essa. Então, quem erra pode marcar essa. Então, não vou na letra A, apesar de ter sido esse momento em que se descobre o problema da identidade dele, mas não que o documento tenha exercido uma influência para que ele entre na escola aos 7 anos de idade, não, tá bom? Então, letra B, a alusão a uma planta no nome da família não é um problema, digamos, relacionado ao documento, né? É um problema, é uma explicação para que ele se chame Saramago, porque Saramago é uma planta que foi usada na época como alimentação e a família dele ganhou esse apelido. Mas o documento não influencia na alusão à planta, tá? Não tem essa relação. Existe um problema de identidade originado desde o berço. Sim, existe um problema na história do Saramago, dois problemas para ser mais preciso, que são o acréscimo de um sobrenome, o Saramago, que é o apelido que ele explica, e a data de nascimento adulterada. Então, tanto o Saramago como o dia 18, né, que é o dia do registro, como ele diz aqui, são dois problemas que alteram de alguma forma a identidade do Saramago, nascido em 16 de novembro de 22, como eu havia inclusive exposto a data de nascimento dele no início do vídeo. Então, o problema de identidade é originado desde o berço. Sim, né, o documento altera a identidade dele porque acrescenta esse sobrenome e muda a data de nascimento. A isenção da multa por falta de declaração no nascimento, não há uma isenção, né? Eles acabam não tendo a multa porque o Saramago foi registrado 2 dias depois, o que tornava o prazo ainda possível de registro. Então, o documento oficial não exerceu, digamos assim, uma isenção de multa, né? Então foi digamos assim, o erro, a fraude, que de alguma forma isentou a multa. E o seu nascimento em uma aldeia de camponeses? Não, o documento não tem a ver com o fato dele ter nascido na aldeia de camponeses, né? O documento não exerce uma pressão sobre isso. Então, uma questão que não é, de fato, digamos assim, sobre o Saramago, mas que traz uma leitura do texto perguntando qual foi o peso que o documento teve na vida dele e, consequentemente, nesse acréscimo do sobrenome e na data de nascimento, ou seja, um problema de identidade originado desde o registro dele quando ainda bebê. Portanto, tá aí, Helena, o gabarito letra C. Espero que você tenha entendido. Quem também chegou aqui ao vídeo e não conhecia o canal, peço que se inscreva, deixe o seu curtir e, principalmente, sempre peço isso, compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que farão o Enem, porque assim a gente pode chegar a cada vez mais a um público maior. Valeu, então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.